Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é as variedades do cristianismo antigo. Nós vamos fazer um estudo da obra Evangelhos Perdidos, de Bart Ehrman. Ehrman chefia o Departamento de Estudos Religiosos da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É uma autoridade nos estudos da Igreja Primitiva e da vida de Jesus. Nós escolhemos esse tema hoje porque existe atualmente dentro do Brasil e do mundo uma discussão religiosa que tem se acirrado a cada vez mais. E nós temos também um projeto que vem sendo conduzido pela ONU, chamado URI, que é o projeto da criação de uma religião universal, pontificada pela ONU. Nós já fizemos alguns programas sobre isso, notadamente programas que falou sobre o livro do Monsenhor Sanaúja, Poder Global, Religião Universal. De modo que essa proposta da ONU, em 2015, houve um encontro do Papa Francisco com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e as discussões acerca da criação de um Parlamento Mundial de Religiões, onde a ONU assumiria um protagonismo religioso, juntamente com o Vaticano. Essas questões são abertas, claras e consabidas de muita gente. Portanto, embora o Estado seja laico, o que existe dentro de uma perspectiva internacional é o desenho da criação de uma religião mundial, controlada pela ONU com o apoio do Vaticano. E essas questões são seríssimas e demandam estudos acurados, né? Sobretudo, estudos verdadeiramente isentos de qualquer proselitismo religioso, né? Porque o que está em jogo, efetivamente, é a cultura de inúmeros povos, né? O mundo tem por volta de 5.000 religiões. São dados da própria ONU. Evidentemente que, quando a ONU propõe, portanto, a ideia da formação ou da construção de uma religião universal, do que é que nós estamos falando? Qual é o ponto? Vai-se ajustar todas as religiões do mundo a uma única religião? Todas as religiões do mundo serão eliminadas e será criada uma nova religião universal? Seja como for, esse projeto é um projeto, no mínimo, esdrúxulo. Muito bem. No campo da discussão da cultura ocidental cristã, e esse é o tema do nosso livro de hoje. Quando nós pensamos em cristianismo, o cristianismo moderno é um fenômeno religioso muito diversificado. E segundo Bart, é um dos fenômenos religiosos mais diversificados.
E ele cita o seguinte exemplo: há missionários católicos romanos em países em desenvolvimento que se devotam à pobreza voluntária pelo bem dos outros. Tele-evangelistas que dirigem programas de 12 passos para assegurar sucesso financeiro. Há presbiterianos na Nova Inglaterra e manipuladores de serpentes nos Apalaches. Há sacerdotes gregos ortodoxos comprometidos com o serviço litúrgico de Deus, repleto de orações, encantamentos e incenso, e pregadores fundamentalistas que veem a liturgia da Alta Igreja Anglicana como uma invenção demoníaca. Há ativistas políticos do metodismo liberal dedicados a transformar a sociedade, e pentecostais que acham que a sociedade em breve se reduzirá a ruínas quando Jesus retornar. E há ainda os seguidores de David Koresh, que ainda hoje pensam que o fim do mundo se iniciou a partir dos acontecimentos em vácuo, um cumprimento das profecias da revelação. Muitos desses grupos cristãos, é claro, recusam-se a considerar os outros grupos como cristãos. Fecha aspas. Vejam vocês que este parágrafo de Barth é extremamente elucidativo, porque quando nós pensamos em cristianismo, nós deveríamos nos perguntar: qual cristianismo? Há inúmeros cristianismos, não é? Há inúmeras vertentes dentro do cristianismo. E isso é algo que geralmente passa completamente desapercebido às pessoas, como se houvesse um único cristianismo. Não é? Então, toda essa diversidade de crenças e de práticas e a chamada intolerância, né, que ocasionalmente resulta dela, tornam difícil saber se nós deveríamos pensar no cristianismo como uma coisa ou como muitas coisas. Então Barth coloca: nós deveríamos falar de cristianismo ou de cristianismos? Então essa palavra, cristianismo, no mundo moderno, é um fenômeno extremamente variado. E o que poderia ser mais diversificado do que o cristianismo no mundo moderno? Ele responde: o cristianismo no mundo antigo, o chamado cristianismo primitivo. Então, os historiadores acabaram percebendo que, durante os 3 primeiros séculos da era cristã, as práticas e crenças daquilo que hoje nós chamamos de cristianismo, né, encontradas entre as pessoas que se denominavam seguidores de Cristo, elas eram tão variadas que, na comparação com os dias atuais, praticamente não tem precedente. Então, a maioria dessas formas antigas de cristianismo é desconhecida do mundo atual, porque essas formas antigas foram sendo reformadas, foram sendo extintas, e muitas delas foram sendo consideradas heresias. Mas o fato é que essa forma de pensamento cristã, ela permaneceu, né, atuante por toda a história da cristandade até os dias atuais, mesmo que elas tenham sido reformadas ou extintas. Portanto, quando nós olhamos para o Ocidente cristão, a complexidade que resulta disso é muito grande. A maioria dessas formas antigas de cristianismo é completamente desconhecida no mundo atual. Completamente desconhecida. Como resultado disso, os textos sagrados que alguns cristãos antigos usavam para apoiar suas perspectivas religiosas foram proscritos, foram destruídos, foram esquecidos,
foram perdidos. E é curioso, porque muitos desses textos diziam-se escritos pelos seguidores mais próximos de Jesus. E os opositores desses textos falavam que eles tinham sido falsificados. Então, essa obra do Barth é exatamente um estudo sobre esses textos dos seguidores mais próximos de Jesus e sobre as chamadas formas perdidas de cristianismo, embasadas nesses textos. Então é interessante nós perspectivarmos a enorme multiplicidade, a enorme variedade do chamado cristianismo antigo. E esse é o objeto do nosso programa de hoje. Ora, o cristianismo primitivo, só para ter uma ideia, é que nós nos esquecemos disso, né? Não havia igreja no cristianismo primitivo, como um local, não é? Os cristãos se reuniam nas catacumbas. Só isso nos remete a uma ideia completamente diferente, né? Em que você não tem nem o corpo sacerdotal, nem tampouco você tem a localidade física. E as pessoas se esquecem disso. A questão é, por que uma determinada vertente acabou predominando sobre outra vertente? Isso é o campo de discussão dentro da área da história, da filosofia, da teologia, da antropologia, da etnologia, da sociologia, que vem sendo amplamente discutida desde o século XVIII, notadamente a partir do momento em que foram descobertos os manuscritos de Nag Hammadi. Então, o nosso objetivo do programa hoje, reitero, é mostrar para vocês essa ampla diversidade do cristianismo. Hoje ele tem ainda. Quando nós falamos em cristianismo, qual deles? Essa ampla diversidade do cristianismo pode ser vista, por exemplo, nas crenças teológicas que eram abraçadas pelas pessoas que se viam como seguidores de Jesus. Veja que curiosidade. Durante o século II e III, havia cristãos que acreditavam em um único Deus, de unidade. Haviam outros cristãos que acreditavam que haviam 2 deuses. Haviam cristãos que acreditavam que havia 30 deuses. E havia cristãos que acreditavam que havia 365 deuses, portanto, um para cada dia da semana, do ano. No século II e III, havia cristãos que acreditavam que Deus criara o mundo. Existiam outros cristãos que acreditavam que esse mundo tinha sido criado por uma divindade subordinada, ignorante. Por quê? Por que motivo o mundo seria tão cheio de miséria e de dificuldade? Haviam outros cristãos que pensavam que era muito pior do que isso, que esse mundo era um erro cósmico criado por uma divindade má, como um lugar de prisão para capturar humanos e submetê-los à dor e ao sofrimento. Isso tudo é cristianismo antigo. Nos séculos II e III, ao contrário do que normalmente alguns livros dão a entender, isso não é pensamento pagão. Isto é pensamento cristão. Nos séculos II e III, havia cristãos que acreditavam que a escritura judaica, portanto, o chamado Velho Testamento cristão, fora inspirado pelo único e verdadeiro Deus. Existiam outros tipos de cristãos que acreditavam que o Velho Testamento tinha sido inspirado pelo Deus dos judeus. E esse Deus dos judeus não era o Deus único e verdadeiro. E outros acreditavam
que o Velho Testamento tinha sido inspirado por uma divindade maligna. E outros ainda acreditavam que o Velho Testamento não era inspiração de nada, de nenhuma divindade. Nos séculos 2 e 3, havia cristãos que acreditavam que Jesus era tanto divino quanto humano. Portanto, ele era Deus e homem. Havia outros cristãos que argumentavam que Jesus era completamente divino e não tinha nada de humano. Porque para eles, a divindade e a humanidade eram entidades incomensuráveis. Deus não pode ser um homem, assim como um homem não pode ser uma rocha. Essa, por exemplo, é a perspectiva do Islã, não é? O Islã aceita Cristo, mas ele não aceita Cristo como Deus. Ele aceita como homem, porque para o pensamento do Islã, que é uma religião revelada, é incompatível a entidade divina e a entidade humana. Havia outros cristãos que insistiam que Jesus era um ser humano de carne e osso, adotado por Deus para ser seu filho. Mas Jesus, por si só, não é divino. Vejam vocês que essa perspectiva, provavelmente para muitos dos nossos ouvintes, será uma perspectiva completamente desconhecida. O fato de ter havido um tipo de cristianismo em que Jesus é um ser humano de carne e osso, adotado por Deus para ser seu filho. Adotado. Outros declaravam que Jesus era as duas coisas. É um ser humano completo e é um ser completamente divino. E esse ser completamente divino tinha habitado temporariamente o corpo do Jesus humano durante o seu ministério e deixou esse corpo antes da morte. Foi esse Jesus divino, esse ser divino, que habitou temporariamente um corpo humano, que inspirou os ensinamentos, os milagres, mas que na hora da morte, portanto do Calvário, na morte do Gólgota, ele não estava presente. E esta é a razão pela qual existe aquela frase famosa de Cristo: Pai, por que me abandonastes? Nos séculos 2 e 3, vejam vocês que essa discussão da humanidade ou da divindade de Jesus é uma discussão que atravessa o mundo árabe, atravessa o mundo judaico, atravessou o mundo cristão e atravessou, portanto, a história do Ocidente. A Igreja Bizantina e a Igreja Latina também têm perspectivas diferentes em relação a isso. E essas coisas são muito importantes como discussão acadêmica para que a gente entenda que, quando nós falamos de um assunto, o assunto é extremamente complexo. E, notadamente, o nosso objetivo aqui nesse programa é: se a ONU está criando uma religião universal, ela vai partir de qual ponto? Não é? Mesmo que o cristianismo primitivo e as suas vertentes não entrem no escopo dessa questão, qual o cristianismo? Quais as vertentes modernas de cristianismo a ONU vai adotar? No século 2 e 3, havia cristãos que acreditavam que a morte de Jesus trouxera a salvação do mundo. Você já tem outros que pensam que a morte de Jesus não tem nada a ver com isso. Ele não veio para salvar o mundo. E tinha uma corrente segundo a qual Jesus nunca morreu. Vejam vocês que algumas dessas visões, ou para não dizer todas, são completamente diferentes umas das outras. E mais,
Certamente, se falasse hoje isso para um cristão, ele jamais reconheceria em algumas dessas visões uma perspectiva cristã. Ele falaria: isso é paganismo. Não, não é. Isso é cristianismo. A questão é, como é que algumas dessas visões podem ser consideradas cristãs? Ou colocando a coisa de uma forma diferente. Como é que as pessoas que se autodenominavam cristãs podiam defender essas crenças? Será que elas não consultavam as escrituras para ver que não existia 365 deuses? Será que elas não consultavam as escrituras para ver que o verdadeiro Deus havia criado o mundo e que Jesus tinha morrido? Não, elas não consultavam as escrituras. Sabe por quê? Porque elas simplesmente não liam o Novo Testamento. E por que elas não liam o Novo Testamento no século II e no século III? Porque não existia Novo Testamento nesses séculos. Aquilo que é chamado os livros que foram reunidos no Novo Testamento foram escritos no século II e século III. Mas eles não foram agrupados em um cânone autorizado e reconhecido pela Escritura. Portanto, durante 300 anos, vão coexistir essas diferentes visões. E havia também outros livros tidos como de autorias igualmente impressionantes. Haviam outros evangelhos, outros atos, epístolas, apocalipses, que declaravam ter sido escritos pelos apóstolos terrenos de Jesus. Ora, o que nós temos então? Qual é o cenário que nós temos? Os evangelhos que vieram a ser incluídos no Novo Testamento, eles foram todos escritos, todos, anonimamente. Somente algum tempo depois é que eles foram chamados pelos nomes dos seus autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso hoje já está largamente comprovado. Os evangelhos incluídos no Novo Testamento não tinham autores. Os nomes vieram posteriormente. Na época em que esses nomes estavam sendo associados aos evangelhos, existiam outros livros da mesma espécie. E eles tornavam-se disponíveis. Eles eram textos sagrados, que eram lidos igualmente e reverenciados igualmente por diferentes grupos cristãos espalhados pelo mundo. Um evangelho, por exemplo, que declarava ter sido escrito pelo discípulo mais próximo de Jesus, que é o Simão Pedro. Um outro evangelho foi escrito pelo seu apóstolo Filipe. Um outro evangelho também foi escrito pela discípula de Jesus, Maria Madalena. E um outro evangelho foi escrito pelo irmão gêmeo de Jesus, o Dídimo Judas Tomé. Isto mesmo que vocês ouviram. Jesus tinha um gêmeo, Dídimo. Dídimo em grego significa gêmeo. Tomé, aquele que não acredita na ressurreição, que pede para ver, não é? A mão e toca. Isso são textos que foram descobertos. E essas discussões são muito interessantes dentro de um debate acadêmico, não é? Por exemplo, a tradição portuguesa, dentro da iconografia, terá alguns quadros altamente emblemáticos em que aparece Nossa Senhora com dois gêmeos, com gêmeos, que é Jesus e o Dídimo. Como é que nós sabemos
quando na iconografia é Jesus e o Dídimo, quando eles não têm nenhum atributo. Normalmente os historiadores da arte vão dizer que aquele outro menino, que é absolutamente semelhante a um menino específico, que aquele outro menino é São João Batista. Não é verdade isso. São João Batista, sempre que ele aparece, ele tem atributos específicos. Ou ele está segurando um cordeiro, ou ele está vestido com pele de pastor, ou ele está com um cajado. Se ele não estiver representado com os seus atributos, com os seus símbolos específicos, não é São João Batista, é o Dídimo, é o Tomé. Né? Portugal tem uma tradição literária acerca do Dídimo, e essa tradição literária iconográfica é extremamente curiosa. Né? Alguém, portanto, entre o século II e III, decidiu que 4 desses evangelhos primitivos, portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João, que não tinham esse nome, deveriam ser aceitos como parte do cânone, que é a coleção dos livros sagrados da Escritura. Mas a questão é, como é que foram tomadas essas decisões? Quando foram tomadas? Como é que se poderia ter certeza de que isso estava correto? E o que aconteceu com os outros livros? Então, quando o Novo Testamento foi finalmente reunido, ele incluía os Atos, num relato das atividades dos discípulos após a morte de Jesus. Entretanto, havia outros atos escritos nos primeiros anos da igreja, como, por exemplo, os Atos de Pedro, os Atos de João, os Atos de Paulo, os Atos da companheira de Paulo, portanto, da mulher de Paulo, chamado Tecla, e outros atos. Ora, por que esses atos não foram incluídos como parte da Escritura? O Novo Testamento, o canônico, tem um número de epístolas. O que são epístolas? São cartas escritas por líderes cristãos para outros cristãos. 13 delas são supostamente escritas por Paulo. Vamos lembrar que Paulo era romano. Chamava Saulo. Converte-se às portas de Damasco. E, depois dessa conversão, muda o seu nome para Paulo. Existem outras cartas não incluídas no Novo Testamento, e essas cartas são de autoria do mesmo Paulo, como, por exemplo, as cartas que Paulo envia ao filósofo romano Sêneca. Existe uma outra carta que ele envia à igreja da Laodiceia, que não foi incluída, e existe o Coríntios 3. O Novo Testamento tem o Coríntios 1 e 2. Então é curioso, Paulo é aceito no Novo Testamento, mas algumas cartas dele, Paulo, não são, como essas que nós citamos, por exemplo. Além disso, há cartas escritas em nome de outros apóstolos, incluindo uma carta supostamente enviada por Simão Pedro a Tiago, que é irmão de Jesus, e outra de Barnabé, que é companheiro de Paulo. Por que essas cartas foram excluídas? Vejam vocês que nós, nessas obras chamadas Escrituras Perdidas, já apareceram aqui 2 irmãos de Jesus. O Dídimo, portanto, Tomé, Dídimo Judas Tomé, né? E Tiago,
E apareceram duas mulheres, Maria Madalena e a esposa de Paulo, Tecla. Não é? Para o Códex Sinaítico, que é o mais antigo manuscrito completo, remanescente do Novo Testamento, esse código sinaítico inclui o chamado Pastor de Hermas e a Epístola de Barnabé. Né? Existem catedrais góticas na Europa, onde estão representados em forma de painéis, né? Onde nós temos, por exemplo, um painel de marfim do século V, que mostra Paulo pregando o seu evangelho. Vejam bem, século V, 500 anos depois. Ele está sentado junto a uma torre, e junto a ele tem uma discípula futura, chamada Tecla, que ouve com uma atenção muito arrebatada. Existe um quadro de Giotto di Bondone, de 1200. Bondone viveu de 1266 a 1336. Esse quadro está na Capella Peruzzi, em San Croce, em Florença, na Itália. Esse quadro traz São João Evangelista, traz a Drusiana de volta dos mortos, né? Que é um dos evangelhos perdidos, que foi considerado apócrifo. Né? O mosteiro de Marchaba, onde o Morton Smith fez essa descoberta notável dos manuscritos, tem coisas impressionantes. Existe uma inscrição em latim dedicada a Semosanco, que é uma deidade pagã adorada pelos sabinos em Roma. E essa inscrição foi interpretada por Justino Mártir, que nela leu para Simão, mago, o Deus Santo. Existe um outro quadro de Giotto di Bondone, na Capella Scrovegni, em Pádua, na Itália, que também fala de um outro evangelho. Esse quadro é o nascimento de Maria, e esse nascimento de Maria é descrito no proto-evangelho de Tiago. O curioso é o seguinte: essas esculturas e essas pinturas, ora, os livros gnósticos foram descobertos e as discussões começaram no século XIX, século XX. Como é que nós temos, portanto, pinturas que antecedem 800 anos, 1000 anos, esculturas que antecedem 1500 anos das descobertas? Se esses, de fato, evangelhos só vieram a ser descobertos muito recentemente. Isso é, efetivamente, a comprovação de que havia uma literatura claramente que circulava nos mosteiros medievais ou em algum outro lugar. Porque quando você pega a iconografia da imagem, né, como por exemplo em Portugal, onde aparecem as imagens do Dídimo, se não havia essa literatura disponível. São essas coisas que nós precisamos de prestar muita atenção. Então veja, a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi é muito recente, mas nós temos na história da cristandade pinturas, esculturas, literaturas que vão fazer referência a essas chamadas escrituras perdidas. E quando se compara uma iconografia
com o relato, ele é praticamente idêntico. Portanto, aquele pintor claramente teve acesso àquela fonte. Ou, se ele não teve acesso à fonte, alguém o passou, não é? E ele simplesmente reproduziu a fonte dentro da pintura. Mas o fato é que há o conhecimento daquilo. Isso é um trabalho de arqueologia, evidentemente, né? A ciência tem coisas realmente notáveis e são, portanto, essas coisas todas que vão gerando um outro campo de discussão muito curioso, né? O Novo Testamento, voltando aqui, o Novo Testamento é concluído com o Apocalipse. Ora, o Apocalipse é uma literatura judaica. E essa literatura, ela é proscrita por Orígenes e por Irineu de Leão. Então, uma das críticas que o cristianismo, a chamada vertente proto-ortodoxa faz, foi exatamente em cima dos livros do Apocalipse. Dentro da tradição hebraica, há 4 apocalipses fundamentais, 4 livros, não? Baruque, Enoque, Daniel, João. O curioso, como as pessoas não têm conhecimento, os judeus têm 2 tipos de literatura que foram banidas, consideradas heréticas, não? Além disso, aquilo que é considerado heresia, é preciso ter muito cuidado com isso, porque, e realmente muito cuidado, porque, por exemplo, a tradição rabínica hebraica é considerada herética. E todo o conhecimento judaico é considerado herético pela vertente dominante do cristianismo de Roma. Né? De modo que tudo aquilo que não foi aceito como a versão oficial é considerado heresia. Incluso todas as outras religiões. Né? O judeu tem 2 literaturas distintas: a literatura profética e a literatura apocalíptica. Ambas foram refutadas, condenadas pela igreja, e depois elas entraram como uma literatura profética apocalíptica no seio da cristandade. E elas vão entrar por uma linha curiosa, é a linha do chamado pseudo-metódio, que é uma linha do judaísmo helênico, e a Capela Sistina, por exemplo, está cheia de sibilas. As sibilas eram figuras pagãs. Por que a Capela Sistina está cheia delas? Uma sibila especificamente, que é a sibila tiburtina, é ela que tem um apocalipse, que é o Apocalipse, que é o livro do pseudo-metódio. Esse livro, por exemplo, é um livro fundamental para o entendimento de uma parte da história de Portugal. E essa profecia apocalíptica da sibila tiburtina, ela que vai entrar dentro de um contexto histórico. E mais, esta profecia será largamente utilizada pela ordem de Cluny e pela ordem de Cister na Idade Média. Cluny é a ordem que vai reformar a igreja. Cluny traça um grande projeto chamado o Império Teocrático Universal de Cluny.
E depois de Cluny, sucede a Cluny, na continuidade do mesmo projeto, a Ordem de Cister, aonde Bernardo de Claraval vem a ser um grande expoente. É bom que se ressalve as incongruências históricas, e esse erro surgiu na França, não? De dizer que Bernardo de Claraval terá uma influência proeminente sobre a Ordem do Templo de Portugal, em razão da regra da Ordem. Isso não é verdade, isto absolutamente não corresponde à verdade. Não é Bernardo de Claraval que compõe a regra da Ordem, ele já recebe a regra pronta, né? E a influência de Bernardo de Claraval em cima da Ordem do Templo de Portugal, ela é inexistente. E mesmo a influência dele sobre a Ordem Templária na França. É absolutamente minimizada a atuação de Cister nesse aspecto. Portanto, essas vertentes documentais têm que ser analisadas com muita cautela, né? E os maiores historiadores europeus praticamente passam batido em cima no que diz respeito à Ordem do Templo. Eles passam batido por Portugal. Ninguém cita Portugal nas documentações, né? E Portugal resguarda um tesouro ligado à história da cristandade, que é uma das coisas mais primorosas do mundo. E é completamente desconhecido. Isso ficou restrito. Ali, as razões para isso são inúmeras, né? No último seminário que nós tivemos sobre Dom João V, o Monumento de Mafra e o Ouro do Brasil, nós abordamos, trouxemos parte dessa perspectiva e da razão do silêncio. Gilbert Durand, por exemplo, tem um livro chamado Portugal, Tesouro Oculto da Europa, em que o próprio Gilbert Durand, que foi um dos maiores pesquisadores franceses, o próprio Durand, no campo do imaginário, né? O Durand fala que é impressionante o silêncio que foi imposto a Portugal pela Europa, né? E Portugal guarda. Gilbert Durand vai além e ele fala que se toda a Europa morrer e Portugal permanecer, nada se perde. Portugal é um jardim, é um depositório, né, de sabedorias do continente europeu. Mas voltando, portanto, esse livro do Apocalipse, a literatura apocalíptica, que é considerada, até hoje, dentro da vertente da igreja, uma literatura estranha, porque esse Apocalipse vai estar relacionado com a ideia de fim dos tempos, com a ideia dos messianismos, dos milenarismos, né? E de toda uma corrente de heresias que se abrem em relação a isso. O Brasil tem movimentos milenaristas poderosíssimos, e esses movimentos são tratados com o mais absoluto desleixo, né, pela historiografia, que não se ocupa disso, de modo que a literatura apocalíptica, profética, visionária, é uma literatura complexa dentro do seio da cristandade, né? Mas, por exemplo, na história de Portugal, não há como ler a história de Portugal sem ter em perspectiva esses dois campos literários que eram vitais na história de Israel, que é a literatura profética e a literatura apocalíptica, bem como a literatura profética apocalíptica, que vai aparecer com a Sibila Tiburtina, baseado na obra do Pseudo-Metódio. Isso é fundamental para o entendimento da história de Portugal e do Brasil. Então, o Novo Testamento
vai ser incluído, é concluído com o Apocalipse. O que é o Apocalipse? É uma revelação a respeito do fim do mundo, em que, em um ato cataclísmico, Deus, né, surge um novo céu e uma nova terra. Esse Novo Testamento, segundo Barth, ele é escrito por alguém chamado João. Ora, mas este João, depois que os líderes cristãos se convenceram, eles não sabiam que João era esse. Então houve uma deliberação de que esse João era João, o filho de Zebedeu, que é um dos discípulos de Jesus. Embora o autor do Apocalipse, o João, nunca se declarar como sendo este João, filho de Zebedeu. E o Barth continua. Por que outros apocalipses não foram admitidos no cânone? Como, por exemplo, aquele apocalipse escrito por Simão Pedro, aonde ele é levado em uma visita guiada pelo céu e pelo inferno, vê êxtases gloriosos dos santos, descritos em detalhes gráficos, e fala dos sentimentos e dos tormentos horríveis daqueles que eram condenados. Existe um livro muito popular entre os cristãos no século XII, que é o chamado O Pastor, de Hermas, que, assim como o Apocalipse, é um livro cheio de visões apocalípticas. Então, hoje, as discussões acadêmicas sabem que, em alguma época, em algum lugar, todos esses livros, que foram considerados não canônicos a partir do século IV, assim como muitos outros, foram reverenciados como livros sagrados, como livros inspirados, como livros escriturais e como livros escritos diretamente pelos discípulos de Jesus. Alguns deles ficaram até hoje. Outros são conhecidos apenas pelo nome, não é? Então, somente 27 desses livros cristãos primitivos foram incluídos no cânone. São, por exemplo, os chamados livros canônicos. E foram copiados por escribas através dos tempos. Outros foram rejeitados, foram amaldiçoados, foram atacados, queimados, completamente esquecidos. Mas é curioso, repito, apesar deles não terem sido incluídos nos livros canônicos, a história da arte, a iconografia a simbólica, vai mostrar a existência dessas obras durante todo o período da Idade Média e até a Idade Moderna, durante todo o período do cristianismo. E eles então terão pintores, terão escultores, terão intelectuais que farão menção a essas obras. De modo que o que nós vemos aqui? Existe subjacente, né, correndo dentro ou paralelo à versão cristã dominante, não é? Essas outras vertentes cristãs. E é isso que é importante nós entendermos. E é curioso, porque hoje, quando se fala em movimento Nova Era, ou em paganismo, há muito pouca ligação, para não dizer nenhuma, entre o paganismo moderno e o chamado paganismo antigo. E tem que tomar cuidado também com o que se chama de paganismo hoje, porque o que se chama de paganismo hoje, em parte, era o cristianismo antigo, nessas inúmeras vertentes. E o cidadão comum, portanto não especialista, mistura alhos com bugalhos.
está virando uma confusão louca. Por exemplo, o movimento neodruida que surgiu na Espanha não tem nenhuma relação com os druidas da tradição celta. Nenhuma. Eles utilizam o mesmo nome e simplesmente dizem que são neopagãos, que estão refazendo o druidismo no âmbito europeu, e aqui no Brasil nós também temos esse delírio acontecendo, e na verdade os verdadeiros especialistas em cultura celta, né? Aonde estão os celtas? Os celtas estão em Portugal, na Galiza, no norte da Espanha, não? Na Bretanha francesa, que é a chamada Bretanha armoricana, na Bretanha inglesa. Ali nós temos uma presença muito grande, mas os celtas, geograficamente, estavam presentes até a Índia. Eles estavam na África, eles estavam na Índia e eles estavam espalhados por todo o continente europeu. E esse movimento neopagão, neodruida, que surge hoje, não tem nenhuma relação com os druidas antigamente, exceto o nome. De modo que há uma confusão generalizada mesmo, é uma Babel enlouquecida, de gente que inventa coisas, né, e acha que vestir de branco e segurar a espada é coisa de druida, e ir lá para Stonehenge. Não há o que fazer com a loucura humana, né, quando ela toma conta. O mesmo vale para inúmeros indivíduos que estão atacando outros indivíduos dentro do âmbito da cristandade, dizendo que eles são pagãos. Não, eles são cristãos, né? E essa acusação é um total desconhecimento de que, de repente, você está lidando com uma vertente completamente desconhecida do cristianismo. Ora, vale a pena refletir, portanto, o quanto se ganhou e o quanto se perdeu dentro dessas perspectivas cristãs que foram abolidas pela versão dominante. E é isso que nós temos que pensar. Por exemplo, o budismo. Normalmente as pessoas pensam que há um único tipo de budismo. Não. Tem 4 linhas budistas tradicionais. A linha do budismo tibetano, da qual o Dalai Lama é o representante, é a linha mais jovem e é a linha que não é reconhecida como uma linha autêntica dentro do Tibete. Isso é um estudo que fica restrito a uma área de erudição. É o mesmo problema com o cristianismo. Agora, o que acontece? O Dalai Lama tornou-se um popstar, né? E, inclusivamente, no Tibete, a linha do budismo que ele encabeça é considerada uma linha assassina que mata a outra linha tradicional budista, né? Qual é a linha mais tradicional budista tibetana? A linhagem dos Karmapala. E essa linhagem a qual o Dalai Lama pertence é acusada de matar os Karmapala. O fato é que o caso é realmente sério. Há documentos gravíssimos em relação a isso. Já foram descobertos documentos de ligação do Dalai Lama com a CIA, no sentido do assassinato. E nós temos aqui uma outra curiosidade, e do Dalai Lama com o movimento comunista. Eu fiz um post sobre isso algum tempo atrás. O Dalai Lama na Alemanha, deu uma declaração oficial, há poucos anos atrás, uns 2 anos atrás, de que
o sistema político ideal é o sistema comunista. É curiosa essa declaração do Dalai Lama, dado que ele saiu do Tibete fugindo da perseguição de Mao Tse-tung. Né? E ele tem dado declarações absolutamente esdrúxulas. Uma outra declaração, que não foi ele que deu, foi o governo chinês, e eu também fiz um post sobre isso há algum tempo, dizia a respeito o seguinte: o governo da China, o Dalai Lama declarou que essa seria a última encarnação dele como Dalai Lama, e que a linhagem dele terminaria com ele. Quando ele fez essa declaração pública, o governo chinês veio a público dizer que o governo chinês proibia o Dalai Lama de não reencarnar mais. Um ocidental olha uma coisa dessa e fala: qual é o doido? É o governo chinês ou é o Dalai Lama? E como é que você entende uma situação dessa? Mas o governo chinês é religioso? Qual é a ligação do governo chinês com o budismo do Dalai Lama? Por que o governo chinês deu uma declaração oficial que ele proíbe o Dalai Lama de não reencarnar? Portanto, a linhagem não pode parar, ela tem que continuar. Aí nós vamos lembrar das acusações dos Karmapala, de que este ramo de budismo, né, que foi exportado, é um ramo de budismo ligado ao comunismo. E isso, evidentemente, eu tenho noção total e absoluta que, se houver algum budista me escutando, ele vai achar uma absoluta heresia do que eu estou falando. Acontece que eu estou simplesmente repetindo um fato público e notório dentro da China e dentro do Tibete. Porque é interessante, as pessoas analisam as coisas, os ocidentais analisam as coisas da forma mais superficial possível. Uma coisa é a gente achar o Dalai Lama alguém muito bonitinho, outra coisa é o que o tibetano fala dele. Quais são as linhagens de budismo que existem lá? Como é que funciona? Então, quando você vai pesquisar, você encontra uma outra coisa completamente diferente. E existe isso, essa declaração aparentemente esdrúxula do Dalai Lama, de que o sistema político mais perfeito é o comunista, e o governo chinês proibindo ele de não reencarnar mais. Para nós termos uma ideia do imbróglio, quando a gente entra dentro do campo da pesquisa da história das religiões, a coisa é muito complexa, mesmo. Portanto, é preciso ter muito cuidado e não se exceder em radicalismos estéreis. Porque no campo dos especialistas, isso é uma coisa séria. Muito séria. Bem, de modo que essa reflexão, o que se perdeu e o que se ganhou a nível histórico, a nível cultural, quando uma versão religiosa torna-se dominante. E o curioso é o seguinte, segundo o Barth, a versão proto-ortodoxa, que acabou sendo a versão dominante, era o grupo menor no início do cristianismo. Não é? Ora, uma coisa que ele coloca que se perdeu foram essas perspectivas cristãs extremamente diversas nos primeiros séculos do cristianismo. Ele abre o livro destacando que não falta no cristianismo moderno uma diversidade própria. Existe uma gama de teologias, de liturgias, de práticas, de interpretações da Escritura, de visões políticas, visões sociais, organizações, instituições completamente distintas. Então, quando você pega assim, o cristianismo
o catolicismo, o protestantismo, o cristianismo latino, o cristianismo bizantino, o cristianismo ebionita, o cristianismo monofisita, o cristianismo maronita, enfim, existe uma quantidade brutal, né, de cristianismos. O que não falta são essas diversidades, teologias, liturgias, práticas completamente distintas. Ora, agora, praticamente todas as formas do cristianismo moderno, quer elas reconheçam-se entre si ou não, elas voltam-se para uma forma de cristianismo que emergiu como vitoriosa dos conflitos do século II e do século III. Então, isso que nós assistimos hoje é, digamos, o rescaldo, né, a herança tributária deste cristianismo que venceu uma batalha, desta versão que venceu uma batalha no século III. E essa versão que venceu, que saiu vitoriosa dos conflitos entre os séculos II e III, essa versão tornou-se uma forma única e ela decidiu qual era a perspectiva cristã correta, né? Sob a perspectiva dela. Portanto, tudo que não estivesse sobre a perspectiva dela era considerado heresia, né? Então, essa perspectiva decidiu quem poderia exercer uma autoridade sobre a crença e sobre a prática cristã, e determinou que as formas de cristianismo que não fossem a dela fossem marginalizadas, fossem postas de lado, fossem destruídas. E ela decidiu também canonizar livros nas escrituras e decidiu quais livros ela ia deixar de lado dessa canonização. E esses livros que ela deixou de lado, eles foram rotulados de hereges e foram rotulados com a pecha de ensinarem ideias falsas. Né? Muito bem. Dito isto, vamos agora para um intervalo aqui. Nós voltamos daqui a pouco. Aguarde. Estamos de volta com o nosso segundo bloco. Então nós terminamos o nosso primeiro bloco falando que a perspectiva do grupo dominante, né, a perspectiva cristã correta, decidiu o que seria o cristianismo, quais livros iriam entrar na composição dos cânones, né, das escrituras, e quais livros seriam considerados hereges, porque eles disseminariam ideias falsas. Ora, isso hoje está tão bem estudado pela historiografia, né, e por diferentes áreas da teologia e dos estudos religiosos, que realmente não há mais o que discutir, né? Sobre a existência desses livros, né? E esse grupo dominante que saiu vitorioso, ele, entre outras coisas, além de selecionar os livros que ele vai aceitar e incluir na sua perspectiva, ele vai reescrever a história das controvérsias que haviam entre esses grupos muito distintos. Quando nós vemos, e nós começamos o programa falando disso, quando nós vemos a quantidade de visões, por exemplo, um grupo fala que Jesus é humano, o outro fala que é divino, o outro fala que é humano e que é divino, o outro fala que é um filho adotivo de Deus, um fala que Deus, o Deus que criou o mundo, não é o Deus verdadeiro.
Tem uns que admitem 30 deuses, 365 deuses e vai por aí afora. Só isso nos dá uma perspectiva da quantidade de visões que haviam sobre um mesmo tema. Então, o que esse grupo que escreveu o cristianismo, que é o chamado grupo proto-ortodoxo, né? É o termo técnico, o que esse grupo fez? Carimbou como herege os outros grupos, dizem que eles ensinavam ideias falsas, e além disso, eles reescrevem a história, e falou que não havia nenhum conflito entre eles. E declarou que as suas visões sempre foram aquelas visões da maioria dos cristãos, em todos os tempos, desde a época de Jesus, e que a perspectiva deles sempre tinha sido a perspectiva ortodoxa. O que significa ortodoxia? Ortodoxia significa a crença certa, não é? Então, quando você coloca que esta é a ortodoxia, essa perspectiva ortodoxa, você está dizendo que aquela é a crença certa. Heterodoxia. A heterodoxia é a crença que não é ortodoxa. Portanto, é aquela crença que será considerada proscrita, paralela, banida. Não é? É heresia. Então, isso foi uma das coisas que foi feito também. Eles pegaram os oponentes nos seus conflitos, falaram que essas oposições não existiam, né, que elas eram mínimas e que não eram representativas, e aqueles grupos que foram considerados dissidentes do grupo dominante foram tidos como grupos engajados em iludir pessoas com heresias. O que é uma heresia? Heresia em grego significa escolha, né? O significado é literalmente escolha. Um herege é alguém que deliberadamente escolhe não acreditar nas coisas certas. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje no Brasil, nós temos uma forma dominante de pensamento dentro do meio acadêmico, que é a versão marxista, leninista, positivista, comunista da história. Todo pensador, todo intelectual que não comunga da versão dominante marxista é um herege. Porque esse cara literalmente escolheu não seguir o marxismo. O indivíduo que se opunha a Hitler era um herege. O indivíduo que se opunha a Napoleão era um herege. O indivíduo que se opunha a Nero era um herege. Então tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque ela também não designa, e há heresias, e elas são completamente distintas. Por exemplo, nós temos heresias na Idade Média, né, em que o herege ele simplesmente se opõe a um pensamento. Ele não aceita aquele pensamento. Ele mantém o pensamento dele. Se ele faz parte, inclusivamente, de um outro ramo do cristianismo primitivo, que foi banido, mas ele em nenhum momento trabalha contra a destruição da igreja. Então, há heresias e heresias. Tá? Esse tema é extremamente complexo. É um tema que a gente está trabalhando no nosso curso sobre o cristianismo, né? Porque as raízes do cristianismo, o nosso curso do comunismo, porque o comunismo, muito pouca gente sabe, é uma religião política, e ele tem as suas bases originárias nos chamados movimentos dos heresiarcas messiânicos, né? E para isso nós temos que estudar essas heresias todas que apareceram dentro de um contexto europeu, para que a gente consiga ter uma visão um pouco mais clarificada do que hoje a gente chama do movimento comunista internacional, né? De modo que esse campo de estudo de heresia é extremamente complexo. E, de modo algum, nós podemos sair carimbando na cara das pessoas
como se fosse um insulto, um xingamento, essas coisas. Porque o mundo acadêmico hoje tem uma leitura e documentos sérios em relação a esses períodos que de fato nos levam a ter uma outra perspectiva histórica e é preciso ter cuidado com isso, né? Todos nós sabemos que quem ganha uma batalha, né, escreve a sua história. Vejam vocês que a República Brasileira fala horrores da coroa portuguesa e horrores do período do Império, né? Então, sempre a versão que acaba sendo a versão dominante, ela tem uma perspectiva histórica. E essa perspectiva histórica não necessariamente corresponde à realidade. Então, o que já ficou comprovado? Primeiro, que havia conflito, sim, durante o cristianismo primitivo, conflitos seríssimos, entre esses campos de visão completamente distintos. Esta vertente que acabou fundando a Igreja de Roma, né, era a menor vertente. Isso também já está largamente documentado, largamente. E o livro do Barth, que, repito, que é uma das maiores autoridades do mundo, né, nos chamados Evangelhos Perdidos, juntamente com a Elaine Pagels, eles têm mostrado uma outra perspectiva, e é um livro muito interessante porque ele é escrito numa linguagem clara, numa linguagem fácil, porque há livros de acadêmicos que são escritos de tal modo que não é para o indivíduo ler. Não é para o indivíduo ler de jeito nenhum. É o leigo, né? Ele vai ler aquilo ali, ele não vai entender nada. Esse não é o caso dessa obra, Os Evangelhos Perdidos, do Barth, né? Então, um herege é aquele que deliberadamente escolhe não acreditar. Então você tem dois tipos de heresia. O herege é aquele que se auto-exclui de um pensamento, de uma perspectiva dominante. Se você não é comunista e vive num país comunista, você é considerado um herege, porque você rejeita aquele pensamento. E existe um outro tipo de heresia, que é aquele em que você é estabelecido como herege pelo pensamento dominante. Então ele te expulsa, né? E ele te expulsa por quê? Pela mesma razão, porque você não se insere no pensamento dominante. Tá certo? Mas, então, o que o cristianismo ganhou no fim com aqueles conflitos primitivos, né? Porque ele fala, olha, ele afirmou uma visão. Essa visão é a visão correta. Só existe um único Deus. Jesus é humano e é divino. Deus são três pessoas em uma, né? Jesus nasceu no lugar tal, não tinha irmãos, né? Não tinha mulheres no meio daquele circuito, não tinha nada. Essa versão foi a versão que dominou. O cristianismo que ganhou um credo. E esse credo hoje é recitado por todos os cristãos do mundo inteiro, né? Que foi o que o Barth colocou. Hoje, todas essas vertentes desses diferentes cristianismos são tributários desta versão que prevaleceu a partir do século III, né? E mesmo essa versão tendo prevalecida, e é aqui que eu quero ressaltar mais uma vez, essas outras vertentes cristãs continuaram presentes dentro do contexto europeu. E isso foi dando uma riqueza histórica, cultural para a Europa impressionante. Os monastérios, nós já tivemos um programa sobre isso, aqui no Culturas e Identidades, sobre ordens, monastérios e ordens monásticas na tradição portuguesa. O papel que os monastérios exerceram durante toda a história da cristandade, de recolha dessas outras vertentes do cristianismo, né?
como por exemplo o culto às relíquias. Todo mundo tem uma medalhinha. Quando você entra dentro de uma igreja, você tem uma medalha. Isso é culto, isso é heresia. É considerado heresia. Né? Era um procedimento de povos que eram chamados de pagãos. E na verdade, esses povos que eram chamados de pagãos, é preciso diferenciar, porque, repito, há muitos povos, há muitos costumes que são considerados pagãos e na verdade eles são cristãos. É esse cristianismo primitivo. E existem aqueles costumes que são pagãos. Uma coisa que se pensava até o século XVIII e XIX, e essa questão já está solucionada, é que havia uma influência muito maior dos povos pagãos, né, na história da cristandade, notadamente na história do pensamento do cristianismo. O que o século XVIII, XIX comprovou, e XX, e o século XX aprofundou isso, revalidou, e o XXI continua revalidando. A influência da cultura judaica no cristianismo inicial é poderosíssima. Poderosíssima. E essa influência judaica é muito mais forte do que a influência grega, por exemplo. Né? Então, isso hoje também já não se discute dentro do campo de pesquisa internacional. Né? E aqui nós vamos entender também por que essas vertentes de outros cristianismos, que têm uma influência judaica muito forte, será considerada herética. Por exemplo, quando a gente pega os livros, né, da literatura mítica hebraica, eles têm uma visão completamente diferente, né, da criação, do mundo, de como funcionavam as hierarquias celestes, etc, etc, etc. De forma que a cultura dos povos é muito rica. E é fascinante nós estudarmos essas culturas, né, sobre uma perspectiva da história das religiões. Então, o que o cristianismo vai ganhar? Esse cristianismo que hoje nós chamamos, ele ganha um credo, e esse credo, portanto, a partir do momento que ele se afirma e que o cristianismo romano é aceito como religião oficial do Império Romano, ele impõe uma visão dominante, teológica, não? E tudo que não está enquadrado nessa visão dominante será considerado uma heresia. Dentro dessa visão teológica, por exemplo, ele inclui uma visão de Cristo, que era completamente divino, enquanto humano. Ele inclui a doutrina da Trindade, que sustenta que Deus são três pessoas em uma, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas pessoas são distintas em número, mas elas são iguais em substância. Ele ganha uma hierarquia de líderes, que é a eclésia, não? Esses líderes podem dirigir a igreja e garantem a adesão, né, a crença e a prática apropriadas. Ganhou um cânone de escritura, que é o Novo Testamento. Esse livro compreende 27 livros. Esses 27 livros são os livros que apoiam a visão desses líderes da igreja, dentro do entendimento da sua doutrina, da sua ética, do seu culto, do seu rito, da sua adoração, etc., da sua teologia. Então, esses são os ganhos significativos e relativamente conhecidos, né? Mas quais são as perdas? Essas perdas não são mensuráveis, né? Ou existe quase que uma proibição tácita de se falar sobre elas. Há um veto mesmo. Então, esse livro do Barth é um livro muito interessante porque ele vai estudar exatamente as perdas do cristianismo. Bom, o que continham esses livros? Eles falavam do quê? O que culturalmente a cristandade perdeu, o Ocidente perdeu, quando uma visão se torna dominante. Então, é um livro muito, muito, muito interessante, e repito, de um erudito, de um dos
maiores especialistas do mundo em estudos religiosos, né? Então ele vai estudar essas perdas. Ora, é impressionante porque durante séculos todos os indivíduos que estudaram a história do cristianismo primitivo, eles simplesmente aceitaram a versão dos vencedores ortodoxos de que a versão dos vencedores ortodoxos, desculpe, ou seja, de tudo aquilo que eles escreveram sobre os povos antigos. Quando é que isso começou a mudar? No século XIX. Quando alguns estudiosos começaram a questionar. E isso foi um trabalho muito bom. Muito bom. Feito por alguns estudiosos, aonde eles começaram a questionar a chamada objetividade desses primeiros escritores cristãos. Um deles, por exemplo, é Eusébio, que é um dos autores ortodoxos do século IV. E a figura de Eusébio é poderosíssima, porque Eusébio é o pai da história da igreja, né? E Eusébio reproduz o relato mais antigo dos conflitos que haviam entre a versão dos proto-ortodoxos e as outras versões do cristianismo que serão consideradas apócrifas, né? Então, esse questionamento inicial da exatidão de Eusébio acaba se tornando, em alguns círculos, um ataque ao caráter do Eusébio. Porque estudiosos do século XX vão começar a submeter a obra de Eusébio a uma crítica ideológica que expõe que ele foi um escritor tendencioso, né? E que, quanto a isso influenciou a apresentação dele. Então, quando ele falava do outro, ele falava sempre negativamente. Olha, nós precisamos de ter muita serenidade nesses temas e de entender que não é porque a igreja, esses temas estão ligados à igreja católica, latina, que eles não podem ser revistos. Isso é algo muito sério, não só pode, como deve ser revisto. Quando nós pegamos, por exemplo, na historiografia brasileira, uma mesma companhia, a companhia jesuítica, os jesuítas espanhóis e os jesuítas portugueses, falando de um mesmo acontecimento, né? Você verifica, como por exemplo, a Guerra de Guaíra, né? A gente verifica que o relato dos espanhóis, dos jesuítas espanhóis, é completamente diferente do relato dos jesuítas portugueses. Aí você fala assim, mas eles estão descrevendo o mesmo episódio? Primeira dúvida que te ocorre é isso. Eles estão descrevendo o mesmo episódio? E isso dá uma trabalheira danada, porque você vai verificar que, na verdade, os jesuítas espanhóis falam verdadeiros horrores da coroa portuguesa. Horrores. E quando você vê o que os jesuítas portugueses falam dos espanhóis, o tratamento não é o mesmo, né? Então, alguns raros historiadores têm feito essa leitura, né? Porque quando você vai analisar um acontecimento, você tem que analisar um acontecimento histórico não somente sob a perspectiva daquele povo. Você fala assim, houve algum outro povo que participou daquele contexto, né, que esteve presente ali? Você tem que buscar outras fontes. Como, por exemplo, o último rei de Portugal, que antecede a dinastia de Bragança, né, que dá origem, cuja morte abre uma vacância e entra a dinastia de Bragança. É Dom Sebastião. Bom, Dom Sebastião morre em Alcácer Quibir, na África. Nós deveríamos perguntar, o que Portugal fala de Dom Sebastião? O que os espanhóis falam da Batalha de Alcácer Quibir? O que os árabes falam da Batalha de Alcácer Quibir? Perceberam?
Por exemplo, um cara que até hoje foi considerado louco dentro do Brasil, e já se sabe que ele não era louco, coisíssima nenhuma, e que deu origem a um movimento sebastianista brasileiro, foi Jerônimo de Albuquerque, né? Que era um nobre que estava presente na batalha de Alcácer Quibir em África. Ele tinha um cavalo, o rei Dom Sebastião, porque Dom Sebastião não morre na batalha de Alcácer Quibir. Ele dá o cavalo dele para Dom Sebastião foge. Ele estava presente na batalha, o cavalo era dele. Ele é um dos... me fugiu agora o nome, ele tem um cargo importantíssimo dentro do Brasil, em Pernambuco. Ele fica durante um tempo em África, porque ele é preso pelos muçulmanos. Quando ele volta para o Brasil, ele volta falando que Dom Sebastião não morreu, né? E nós teremos, portanto, o Ariano Suassuna, no Nordeste, vem a ser um grande estudioso do sebastianismo brasileiro. E Jerônimo de Albuquerque foi considerado, portanto, durante séculos, um mentiroso quanto mais. E que o sebastianismo que ele fala que traz, né, é uma mentira, hoje já se sabe que não. Né? Já se sabe que não. E não é o Brasil que descobriu isso, é Portugal. Né? Por quê? São essas coisas. Quando você vai analisar uma documentação, o que aquele povo está falando daquela documentação? Né? Quantos estiveram presentes naquela circunstância? A mesma problemática cultural nós temos nos relatos dos viajantes que passam pelo Brasil e falam verdadeiros absurdos do Brasil. Né? E os brasileiros vão repetindo aquilo igual um macaco. Hoje já existe uma linha historiográfica dentro do Brasil, estou falando que é tudo mentira o que esses caras contavam. Tudo mentira. Eles forçaram uma nota que não existia. Então Eusébio, no século XIX, começou a ser questionado. Né? E a linguística, por exemplo, durante muito tempo se pensou que a Ilíada de Homero tinha sido escrita integralmente por Homero. Hoje já se sabe que não. Então, existem estudiosos seríssimos pelo mundo afora, que através da filologia, da linguística, eles foram conseguindo recompor os textos. E os autores falam, não, esse texto aqui não é desse autor. Então, isso aqui foi tudo reunido num único livro, e a autoria foi dada a Hesíodo, mas o livro não é dele. Homero, foi dado a Homero, mas o livro não é dele. Né? Então, partes podem ser dele e outras partes não. De modo que isso está acontecendo, né, atualmente, e é uma das grandes fontes de verificação histórica. E junto com isso você tem uma outra documentação, como eu falei para vocês. A gente tem quadros em Portugal, esculturas, pinturas, gravuras desses livros apócrifos, ou dos chamados evangelhos perdidos, no momento que esses evangelhos não tinham sido descobertos. Então, se eles não tinham sido descobertos, como é que eles vão aparecer em pintura? Minuciosamente pintados ali. Portanto, circulava a literatura, percebe? A questão é quem tinha esse acesso? Aonde está? Né? Quem preservou? Quem é que estava sorrateiramente disseminando aquela literatura dentro do contexto europeu? Isso é um quebra-cabeças, é um trabalho de arqueologia mesmo, né? É muito instigante, muito interessante de se fazer, e os debates acadêmicos têm que ser feitos com seriedade, com firmeza, com serenidade, para que a gente não cometa equívocos dramáticos, né? E sobretudo, não saia por aí insultando as pessoas sem o menor critério. Então, hoje, o que os historiadores falam sobre Eusébio é que Eusébio, ao relatar os outros tipos de cristianismo, os outros livros, ele forçou uma nota
que não existia, né? E então você tem, inclusive, os autores específicos em Eusébio que vão mostrar essas incongruências e essa forçação de barra de Eusébio para escrever a história da igreja como se ela fosse uma história única. Ele fala, isso não é verdade, né? Então essa mudança de perspectiva começou no século XIX. Muito bem. A pergunta que nós deveríamos fazer é: como é que seria o cristianismo se uma outra linha tivesse se tornado dominante, não é? Em vez desta linha que se tornou dominante? Ora, essa linha que ganhou é a linha de que há apenas um Deus, ele é o Criador, Cristo é seu Filho, tanto humano quanto divino, né? A doutrina da Trindade. Então todas essas coisas certamente não teriam se desenvolvido, não é? E certamente o Novo Testamento, como nós conhecemos, também não existiria. Ora, como é que seria, portanto, o Ocidente cristão, não é? Sem essa unificação? Vejam vocês que nós teríamos uma perspectiva completamente diferente, histórica, né? Cultural. De modo que o resultado desses primeiros conflitos cristãos foi vital não só para o caráter interno da religião cristã, né, bem como o impacto que ele teve na própria história da cultura ocidental foi tremendo. Se essa forma de cristianismo que se estabeleceu como dominante não tivesse sido feito, o cristianismo não teria se tornado a principal religião do mundo dentro do Império Romano. E até essa passagem é curiosa, porque nós esquecemos que Roma era pagã. Então o que está acontecendo dentro do próprio Império Romano que vai fazer uma mudança radical? As pessoas não conseguem nem perceber isso hoje. Eu vou dar um paralelo. Vamos considerar que o Ocidente, que Roma, hoje, resolva abrir mão do cristianismo e adote o Islã, ou adote o budismo. E o budismo torna-se a religião, digamos, oficial, ou o Islã, do Ocidente. Pelo menos hegemonicamente, não é? É mais ou menos essa alteração radical que nós vimos no Império Romano. Roma é pagã, né? E existe a decretação, é um ato oficial, de cima para baixo, e é isso que é preciso entender, é um ato oficial, de cima para baixo, um ato deliberativo governamental do Império Romano, que todos os pagãos, doravante, não serão mais pagãos, serão cristãos. E que dentre os cristãos só pode existir um tipo de cristianismo. É isso que aconteceu naquela época. Vejam vocês a violência dessa decisão. A violência. É claro que esse ato monocrático, de cima para baixo, não é ele que constrói cultura. Tá certo? E
E evidentemente que, por mais que o Império Romano fosse poderoso, ele não vai conseguir impor a hegemonia 100% do cristianismo da versão proto-ortodoxa por toda a Europa. Uma prova cabal disto é Portugal. Cabal. Portugal é um país cristão, mas ele não é um país onde vigora o cristianismo latino. Portugal é um país que vigora o cristianismo bizantino. Tem um forte componente celta, né? E outros fortes componentes que são considerados heréticos pela versão dominante cristã, né? Então hoje, quando nós estudamos a história, a gente lê essas coisas com um ar muito romântico, né? E esquece de fazer algum paralelo do que seria isso. É tão simples quanto eu estou falando para vocês. O Papa, agora, Francisco, resolve dizer que não é mais cristão. Ele vai seguir o Islã. É isso. Foi isso que Roma fez. Nós agora não somos mais pagãos, adotamos o Cristo. Essa figura não existia naquele contexto. É preciso entender isso. Não existia, né? Nós vamos adotar um Deus único, né? Meteu anjos no meio da história. Não existia isso num contexto pagão. Essa hierarquia celestial. E daquele momento em diante, um ato, um decreto, o mundo tem que passar a obedecer e a regular-se de acordo com aquele cânone. Evidentemente que isso deu panos para manga. Claro, isso não é algo que será absorvido com facilidade, de modo algum. E nunca foi absorvido pela Europa. Então nós temos uma visão dominante deste cristianismo que se consolida, não é? Mas isso é que vai explicar, em parte, as razões pelas quais a Europa vai manter sempre dentro dela todas as outras linhas. Todas. Embora tenha sido feito um trabalho tremendo de aniquilação das outras linhas. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Então, nós vamos ver que o resultado desses primeiros conflitos, claro, deu uma certa hegemonia no Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, é tão curioso isso, que o resultado deste conflito, né, interno, religioso, deu igualmente ao Ocidente uma característica de maleabilidade impressionante, porque ele teve que conviver com diferenças e antagonismos impressionantes. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando Maomé recebe o Alcorão, né, Maomé sai pelos outros povos. Ele não converte os outros povos, ele mata. Ou você se converte ao Islã e adota o Islã como religião oficial, e você não pode, de modo algum, ter outra religião, ou ele te mata. Isso o cristianismo nunca fez. O cristianismo faz conversão. Houve guerras? Claro que houve, evidentemente. Matou-se em nome de Cristo? Matou-se sim. Matou-se sim. Agora, essas guerras foram pontuais, né? Não foram guerras de uma religião que saiu matando meio mundo para converter aquele que não é relativo, não se alinha com a sua perspectiva teológica. Então, esta diferenciação de religião, né, apesar do cristianismo, esse caráter interno desses conflitos, eles existirem,
apesar disso, o Ocidente não saiu assassinando povos em nome da religião. E isso é uma das coisas que explica a grande variedade de formas de pensamento e a riqueza poderosíssima do Ocidente. Poderosíssima. Esses diferentes povos aprenderam a conviver, né, com diferentes perspectivas. Existe o cristianismo, sem sombra de dúvidas, que hoje é pontificado em Roma, é a versão dominante. Mas a maravilha de todo esse processo é que, embora ele seja a versão dominante, ele não é uma versão dominante autoritária, no sentido de que excludente. Ele não age como o Islã, em que você mata o outro, porque o outro não adere à sua perspectiva. Então isso é um saldo realmente magnífico, né, como herança que nós temos até hoje. Essa capacidade de resiliência do ocidental. Ele absorve a diferença, né, ele lida com a diferença. E historicamente ele foi fazendo isto. Então o lidar com a diferença não é um discurso multiculturalista. A história ocidental da cultura ocidental, é a própria comprovação de que as raízes nas quais nós estamos assentados são raízes de convivências interreligiosas, divisões interreligiosas. Né? E isso é muito bonito. Então é interessante, um conflito tão sério, tão dramático, né, ele permitiu a manutenção de pensamento politeísta, permitiu a manutenção dos deuses da Grécia, dos deuses de Roma, dos deuses celtas, manteve-se formas diferentes de cristianismo dentro dele, desenvolveu uma sociedade, uma cultura que tem diferentes maneiras, né, de imaginar e de procedimento. Enfim, o cristianismo foi de fato um acontecimento muito significativo, não só no funcionamento interno da religião, mas sobretudo pela história do Ocidente. E isso é algo tão pujante, o que aconteceu, vejam vocês que esses 2000 anos, né, da história do Ocidente, da cultura ocidental, tornou-se, por sua vez, uma perspectiva dominante, hegemônica no mundo inteiro. O mundo inteiro. Porque foi o Ocidente que trouxe a ideia das universidades, da tecnologia, né, de todas essas belíssimas conquistas intelectuais, né, trouxe a separação, que é fantástico, entre o Estado e a Igreja, porque o Estado laico não é Estado ateu. O problema são as loucuras dos projetos de hegemonia dos grupos em relação a isso, que se aproveitam de uma ideia fantástica, né, e fazem verdadeiras temeridades e lambanças. Agora, tanto a história do Ocidente é magnífica, que o modo de vida ocidental influenciará outros povos, na Ásia, na África, no Oriente, né? E o Ocidente vai crescendo, né? E nesse crescimento ele vai abarcando. Nesse processo nós temos que lembrar sempre que Portugal reescreve um outro mapa na Europa, as navegações, né? Então o projeto das navegações é aquele projeto que vai, de fato, dilatar fé e império de um modo impressionante. E realmente hoje os grandes estudiosos no contexto europeu falam que os descobrimentos marítimos portugueses, enquanto obra, tarefa de cultura, foi infinitas vezes superior à ida do homem à Lua, né? Por todos os impactos culturais, religiosos, sociológicos, étnicos que os descobrimentos tiveram.
né? Portanto, torna-se uma tragédia sem fim. Realmente, o plano desses globalistas malignos internacionais, quando eles apostam as suas fichas na destruição da cultura ocidental. Isso é uma tragédia sem fim, porque essa cultura foi construída de uma forma muito bonita e ela preservou dentro do seu seio inúmeras outras culturas. Nós temos que estudar a cultura ocidental com muito cuidado, nos empenharmos para manter a identidade dela, não é? Porque ela tem uma identidade própria, e salvaguardar, sobretudo, essa ideia e essa herança de respeito, de diálogo, de fraternidade, de cooperação, muitas das vezes problemáticas, mas sobretudo a ideia do respeito à diferença. Há diferença, e que bom que elas existem. Nós precisamos de todas elas, né? E que bom que o Ocidente não tornou-se o Islã, né? Porque senão, certamente as 5.000 religiões que existem no mundo não viveriam, porque só poderia haver uma religião. Pois bem, vamos ficando aqui. Então, o cristianismo, um cristianismo ortodoxo e monolítico, ele não existe antes do século IV. E mesmo hoje este cristianismo ortodoxo e monolítico guarda dentro dele evangelhos perdidos. E isso reforça o status e a beleza e o fascínio dessa espantosa variedade de cristianismos perdidos que nunca deixaram de florescer ao longo da história da humanidade. A história do Ocidente cristão é verdadeiramente impressionante e, por isso mesmo, muito digna de ser conhecida e de ser respeitada. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a programação da nossa rádio. Um abraço e até a semana que vem.